Reunião interna dentro do Flamengo decidirá o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Presidente Rodolfo Landim já sabe o que tem que fazer. Flamengo aumenta os valores da proposta pelo meia Wendel do Zenit. E também o narrador Galvão Bueno, que é flamenguista, simplesmente diz que não há mais clima para o treinador continuar no comando do Flamengo. Gerson presenciou toda a confusão no vestiário do Mengão em Belo Horizonte e venda de Matheus França ajudando na contratações de jogadores no final da janela do mercado de transferência. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado sobre tudo que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Chega mais, chega com tudo, porque temos muita coisa para tratar, né? Muita coisa acontecendo internamente no Flamengo. E eu vou trazer, né, todas essas informações para vocês. Mas rapidamente, antes, né, de eu trazer todas essas informações, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, né? Por gentileza, se inscreve aí no canal para você não perder mais nada sobre o Flamengo, ficar por dentro, né, das notícias diárias do Mengão. Do lado tem um sininho, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações e colocar ali em todas as notificações. E aí, toda vez que nós lançarmos, né, informações novas do Flamengo, como estas que você vai pegar em primeira mão, você vai receber aí no seu aparelho, tá? Então já, ó, coloca ali em todas, tá? E também, por gentileza, se você puder, deixa o seu like aí para ajudar no crescimento do trabalho e alcançarmos mais torcedores da nação rubro-negra, combinado? Vamos lá, galera, vamos para as informações do Flamengo, né? Quero começar aí com essa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Vai acontecer essa reunião internamente, tá? É uma reunião do técnico Jorge Sampaoli com o dirigente do Flamengo. A ideia, né, dos dirigentes do Flamengo é ouvir, né, o técnico Jorge Sampaoli e saber qual é o posicionamento dele, né, depois de tudo isso que aconteceu, né, ontem em Belo Horizonte, né, onde o preparador físico dele agrediu, né, de forma física, tá, o atacante Pedro do Flamengo, que inclusive fez um boletim de ocorrência, né, na polícia contra o preparador físico, que será demitido do Flamengo, tá? Então a ideia da reunião é justamente isso, saber, né, se o técnico Jorge Sampaoli tem algo, né, a dizer sobre isso. Ele que já falou, lógico, se manifestou publicamente ali, né, mas é claro que foi mais um recado, né, para os torcedores do que propriamente para a diretoria do Flamengo. Flamengo que desembarcou ontem de madrugada, ainda não teve esse tempo hábil de conversar com o técnico Jorge Sampaoli, até mesmo porque estava, né, tomando algumas medidas cabíveis, juridicamente falando, né, até mesmo para se resguardar desta situação por completo, tá? E agora sim, essa reunião vai ser pensando no futebol, pensando claramente ali, né, na continuidade ou não do trabalho do técnico Jorge Sampaoli, tá? O Eric Faria trouxe uma informação dizendo assim, ó, o que parecia impossível, né, ganha contornos de provável. Pablo Fernandes será demitido, né? Isso aí nenhuma novidade, né? A questão é saber se o Jorge Sampaoli continua. Ele diz assim, ó, Jorge Sampaoli pode ter encarado o Flamengo como um grande desafio na vida e está disposto a seguir, mesmo sem o grande amigo, né, e braço direito. E o clube tem interesse na sequência de trabalho do Jorge Sampaoli, tá? Então, o Eric Faria trazendo uma informação agora há pouco, né, que o Jorge Sampaoli tem esse interesse, né, o próprio Paulo Vinícius Coelho já tinha trazido essa informação e nós trouxemos hoje pela manhã em nossa live, estávamos ao vivo, né, aqui no canal e nós trouxemos essa informação, que ele, né, já teria se manifestado favorável a permanecer mesmo com a saída de um, né, de seus membros ali da sua comissão, tá? Lembrando que o Pablo faz parte da comissão permanente do Sampaoli e não do Flamengo, tá? Ele não é funcionário do Flamengo, ele é funcionário da comissão técnica do Jorge Sampaoli, né? E o Sampaoli, né, se manifestando aí favorável nessa continuidade de trabalho, mesmo, né, depois de ter soltado aquela nota, né, alguns questionamentos foram se levantando, né,
muitos cobrando ali que ele ficou em cima do muro, não teria se posicionado de uma forma contundente, né? Ele que praticamente tentou apaziguar uma situação gravíssima, né? Uma situação que virou caso de polícia, tá? Não é de hoje, né, que o técnico Jorge Sampaoli e também alguns membros da sua comissão, como é o caso do Pablo, já haviam se envolvido em outras confusões. Galera, até aqui novidade nenhuma, né? O técnico Sampaoli é uma bomba relógio, tá? Agora, basta saber, né, como será a continuidade do trabalho daqui para frente, tá? A aceitação, que eu digo, dos jogadores, dele mesmo, né? De cobrar, como ele vai estar agora, o comportamento dele para cobrar os atletas. Será que ele vai continuar enérgico como ele tem sido? Será que ele vai deixar correr a corda frouxa, né? Então tudo isso precisa saber, precisa, né, ser conversado, né, nessa reunião, se ele vai ser mantido a postura, se a diretoria vai respaldá-lo, se a diretoria, né, vai fazer algum tipo de cobrança, né, alguma espécie de cobrança para ele, né, ou exigência, né. O fato é que o presidente Rodolfo Landim, aí é minha informação, tá, tem um interesse na permanência do Sampaoli, né. Inclusive foi o Landim quem trouxe o Sampaoli para o Flamengo, assim também como o Marcos Braz tem um bom relacionamento com o treinador, né. Inclusive eles vieram ontem no mesmo voo e vieram conversando sobre a situação, né, o ocorrido ali em Belo Horizonte, tá. Chega uma informação da ESPN Brasil que o Gerson, né, ele chegou a separar, tá, ter ali que tentar ali separar o que estava acontecendo, separar não, porque foi uma agressão, né, não teve briga, a gente separa quando é briga, mas o Gerson tentou impedir essa agressão do preparador físico. E aí a ESPN Brasil traz assim, ó: Gerson segurou o preparador físico pelo colarinho da camisa e o empurrou com força contra a parede após ele agredir o Pedro, né? O empurrão foi tão forte que danificou a parede revestida de drywall. Sampaoli, né, chegou a presenciar a cena e convocou tradicionalmente a roda de oração na tentativa de acalmar os ânimos, tá? Algumas pessoas relataram que o treinador não tinha dimensão do tamanho do problema e, sem ser informado exatamente, né, sobre o soco, agiu apenas tentando, né, desfazer uma confusão vista até então como normal, tá? Então o Sampaoli, né, segundo a ESPN Brasil, né, não estava ainda a par da situação toda, né, com a gravidade da situação. Talvez, galera, talvez, né, isso explique muito, né, os jogadores naquele primeiro momento ficou chateado com ele, dele não se pronunciar, querer ir para a coletiva como se nada tivesse acontecido, né? Talvez isso daí explique muito o ocorrido, né, ali internamente lá em Belo Horizonte, tá? Talvez ele não sabia mesmo, né, a gravidade, né, do fato, que tinham chegado às vias de fato. Ou seja, é sinal que o vestiário do Flamengo, né, esse bate-boca entre comissão e jogadores parece ser normal, né? Porque do jeito que eles trazem, né, a confusão vista até como normal, né? Como assim confusão normal no vestiário? Nunca é normal uma confusão, né, no vestiário de um clube profissional como o Flamengo, tá? A verdade é essa, né? O vestiário tem que ter, né, um espírito de união, de amizade, um espírito amistoso, um espírito leve, né? Não esse negócio, um clima pesado, um clima de cobrança, de confusão, nada disso. Isso não é legal para um vestiário, né? Isso daí atrapalha demais. Parece que o vestiário do Flamengo não anda nada bem e a diretoria do Flamengo precisa urgentemente, tá, mudar isso internamente. Não adianta querer ficar só colocando panos quentes, né? Aí resolve ali, vai empurrando com a barriga e daqui a pouco essa bomba relógio explode de novo, tá? Precisamos de profissionalizar internamente esse departamento de futebol para ontem, né? Eu acredito que se tivesse um gerente de futebol profissional cuidando, né, do vestiário de verdade, isso não estaria acontecendo, beleza? Mais uma informação para vocês também, né? É sobre simplesmente o Galvão Bueno, né? O ex-narrador, né? Galvão Bueno, que é flamenguista, tá? Ele também manifestou ali a sua opinião sobre o assunto, tá? Ele simplesmente lá na sua conta, né, da sua rede social, ele diz assim, ó: inadmissível o que aconteceu no Flamengo. Um preparador físico agredir, né, um ídolo, um jogador de seleção. A demissão tinha que ter sido imediata, mas tem que significar o fim da linha para o Sampaoli, tá? Então, o Galvão Bueno é favorável, né, que o Sampaoli não permaneça. Ele diz assim, ó: não há mais clima para ele, perdeu o vestiário, não tem mais o respeito dos jogadores. É isso que precisamos saber, se ele vai conseguir controlar esses jogadores daqui para frente, né? Muito pelo fato de saber que os jogadores também têm a voz ativa, ou seja, são jogadores que também têm opiniões fortes, tá?
por tudo que ganharam, por tudo que representam dentro do Flamengo, ou, né, se ele vai deixar simplesmente, se ele vai ter, né, voz ativa, ou se ele vai deixar a corda, a frouxa correr, perder o controle, e aí, meus amigos, vai se criando vozes dentro do vestiário, vai se criando ambientes, e isso fica muito difícil. Agora, se a diretoria do Flamengo simplesmente chamar os jogadores, chamar o Sampaoli para uma conversa e tentar, né, apaziguar tudo isso, olho no olho, né, todo mundo, olho no olho, e cada um expor ali a sua decisão e chegarem a um denominador comum diante, lógico, né, daquilo que a diretoria espera de cada lado, né, eu acho que esse grupo pode também, né, contrapartida de, ao invés de perder ali todo o vestiário, ele pode acabar se fechando, né, o vestiário se unir, né, unir-se junto com o treinador e aí irem, né, partirem para ganhar todas as competições. Tem esses dois lados, ou pode perder, né, o risco, pode perder o vestiário de uma vez por todas, ou pode ganhar o vestiário de uma vez por todas. Tudo isso vai depender, lógico, né, do que vai ser proposto pela diretoria do Flamengo e também, né, o que vai ser falado pelo treinador, né, vai ser exposto pelo Jorge Sampaoli. Vai ser uma reunião realmente olho no olho, tá? Vai ser uma reunião para decidir o futuro, como tá aí na capa. Vai definir se ele continua no cargo ou se o Flamengo, né, vai partir para um plano B, uma saída de emergência, né, para um próximo treinador às pressas, já que temos um jogo importante na quinta-feira contra o Olímpia do Paraguai. O Botafogo, que venceu o seu jogo, manteve-se os 12 pontos de vantagem, né? O Flamengo vai ficando cada vez com mais dificuldade para chegar nessa liderança, né? Continua aí os 12 pontos. O Palmeiras também venceu, né? Igualou o número de pontos do Flamengo, ou seja, o Flamengo não vai poder derrapar, senão não vai conseguir brigar até o final por essa liderança. Então, tudo isso, né, vai fazendo com que o Flamengo precise ainda mais de uma resposta rápida, né, por parte da diretoria, que até o momento ainda não se manifestou, e esperamos que ainda hoje ou nas próximas horas a diretoria acabe se manifestando, tá? Precisamos ouvir também o lado da diretoria. Todas as notas já saíram, nota do Pedro, nota do empresário do Pedro, do Sampaoli, do Pablo, da torcida. Agora esperamos também o posicionamento oficial vindo por parte do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Passar mais uma informação para vocês sobre, né, a venda do Matheus França, exatamente, tá? O Matheus França que está sendo vendido, né, para o Crystal Palace da Inglaterra, né? Uma venda aí considerada muito boa, tá? Parabéns aí, né, pelo ato da diretoria nessa negociação. Eles queriam 25 milhões de euros e conseguiram valores ainda mais altos, tá? O Flamengo que nessa negociação conseguiu 20 milhões de euros fixo, mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, fazendo aquele número de 25 milhões de euros que a diretoria queria, e também, né, mais 5 milhões de euros caso, né, o jogador venha a ser bola de ouro, coisa que, né, essa aí é mais uma questão simbólica, né, mas não que eu duvide, né, um jogador de 19 anos, vai que dá certo na Europa, né, pode brilhar ainda. Não dá para se duvidar do Matheus França, mas é mais como um valor simbólico, né? Assim como foi estipulado também no contrato do Vitor Roque, do que propriamente, né, ele chegar à bola de ouro. Mas é o que eu falei, só tem 19 anos, pode brilhar ainda muito lá na Inglaterra, tá? E agora, a grande tacada de mestre foi o Flamengo ficar com 20%, né, de uma valia em uma venda futura pelo jogador, tá? Então, o Flamengo, além de pegar aí, se chegar à marca de 25 milhões de euros, vamos tirar esses 5 por hora, né, da meta, que é uma meta muito complicada, né, o Flamengo ainda poderia ter 20%, né, de uma fatia aí numa venda futura pelo Matheus França, ou seja, superando ainda esses 30 milhões de euros, tá? É um valor considerável que será, lógico, né, aproveitado agora, às pressas, né, no final da janela de transferência. O Flamengo quer utilizar desse dinheiro, né, parte desse dinheiro para contratar jogadores, inclusive aumentou o valor da proposta, né, pelo Wendel do Zenit, tá? O Flamengo que, ora, tinha oferecido 12 a 13 milhões de euros, subiu essa proposta para 15 milhões de euros e ainda aguarda a resposta do clube russo, tá? Sem contar que ainda há esperança, né, do Flamengo ir lá e quem sabe pagar a multa do Dela Cruz, tá? Tudo isso veremos, né, nos próximos dias e horas. Ficaremos sabendo de tudo isso, beleza, meus amigos? Então é isso, nação rubro-negra, essas foram as informações de momento.
Trouxe aqui, né, tudo que tá acontecendo no momento para vocês, né, de uma forma bem resumida e bem direta, né, e pedir a você, para que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino para você não perder absolutamente nada. Mais tarde vamos trazer novidades aqui de como foi essa reunião e qual será o desfecho final, beleza? Então já se inscreve e ativa o sino para você não perder essas informações, beleza? Tamo junto, nação. Isso aqui é nosso amor. Isso aqui é nossa paixão. Fui, nação!